Escuta o que ele te disse. Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande está se formando. Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Eu vi que tu acorda preocupado e dorme chorando. E dia após dia foi se acumulando. Tudo tão complicado e confuso. São vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar. E então vai nascer um novo dia. Você encontra uma saída. E se tudo desandar, conta pra mim, eu vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, eu vou saber te acalmar. Pode falar pra mim, eu te conheço desde o seu primeiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração. Conheço cada buraco que nele foi feito, cada ferida que até hoje ainda faz efeito. Eu te conheço muito bem, e eu sei quando você não tá bem. Eu sei o que acontece aí dentro. É somente eu quem entendo. Que hoje você chegou aqui falando: Senhor, hoje é meu último culto. Tá muito difícil caminhar. Tá doendo demais. Eu não tenho mais força para conseguir continuar. Você olha para a situação e parece impossível. Deus manda te dizer hoje: para de olhar para o teu problema. Para de olhar para aquilo que está indo errado. E olha para mim. E ele te diz assim, ó: e se tudo desandar, conta para mim, sou eu quem vou te ajudar. Pode falar para mim, é que eu te conheço desde o seu primeiro. No dia mau e no alegre, estou aqui contigo. Pode contar pra mim, que só eu sei resolver. Eu cuido de você, estou cuidando de você. E se tudo desandar, conta pra mim, eu vou saber te acalmar. Pode falar pra mim, eu te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho.
Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. E pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, que eu entender o que a gente está cantando. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Se é de sinceridade, você quer que abra, peça para Ele para a gente terminar. Mas peça de coração, com a tua alma, com sinceridade. Peça para Ele abrir o céu sobre essa casa e nos encher com a glória dele. A gente canta para terminar, mas que você entregue o seu melhor. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Não deixe o céu descer. Não deixe o céu descer. Pois Ele é o Rei. Pois Teu é o reino, é o poder e somente Tua.
deixe o céu descer. Então deixe o céu descer. Então deixe o céu descer. Então deixe o céu descer. Lincoln Gabriel, que já vai entrar ministrando a palavra aos nossos corações, tanto nessas 10. Pastor Anderson Duarte fazendo essa oração para o nome de Deus. Com a paz do Senhor. Quem tem essa paz, diga glória a Deus. Irmãos, como foi dito, estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus venha usar o seu servo com muita autoridade e poder nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, seu Filho, estamos reunidos aqui mais uma noite na tua casa, em tua presença. É o segundo elo deste evento. E já podemos sentir a tua graça e o teu poder sendo derramado no nosso corpo. A nossa oração, Deus, é aquilo que foi cantado nesta noite. Que os céus desçam sobre nós e que a tua glória, Pai, nos envolva. Senhor Deus Todo-Poderoso, usa o teu Filho com poder e autoridade. Que o teu Espírito, Senhor, traga aos nossos corações a tua revelação e a tua vontade. E que se porventura alguém entrou aqui cansado, fraco e desanimado, que o teu Espírito Santo, Deus, venha levantar um exército extremo para a glória e louvor do seu nome. Nós oramos e os salvos digam: Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família de uma forma especial nesta noite. Me encontro alegre de mais uma vez poder estar na casa de Deus, poder adorar a Ele na beleza de sua santidade e agora fazer menção de sua poderosa palavra. Isso é um privilégio indescritível e acredito que grandes coisas o Senhor fará entre nós nesta noite. Amém, irmãos? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Daniel, capítulo número 6. Quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Jonathan primeiro. Obrigado por sua convite, pela receptividade. Deus abençoe essa festa, essa igreja, de uma maneira especial. Deus abençoe o pastor Jonathan, toda a coordenação, os irmãos, de uma maneira especial. Daniel, capítulo número 6. Deus abençoe meus amigos que estão comigo, já foram apresentados, que Deus abençoe. Também gostaria de anunciar aos irmãos que ao fim da escuta eu vou estar na porta de alguns materiais. Trago ali alguns livros e também algumas bíblias. Os livros, um é 30, 2 por 50 e as bíblias saem no valor de R$30. Os irmãos que puderam passar e nos abençoar,
maquininha de cartão, assim como isso também, menos fiado, né? Vender fiado para crente, complicado. Mas que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Amém. Irmãos, só mais uma coisa, o pastor Jonathan nos deixa na liberdade. E eu sei que é a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos, mas eu sou um pregador que tem dificuldade de pregar enquanto as pessoas conversam ou transitam sem necessidade. Então, se os irmãos puderem me ajudar e me emprestar a sua atenção, acredito que será de grande valia nessa noite. Amém? Diz assim, Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Verso 4. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrando em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E quem diz glória a Deus? Glória a Deus! Vamos assentar nessa noite. Meus irmãos, a história de Daniel, narrada neste livro da Bíblia Sagrada, é uma mensagem inspiradora, é uma mensagem de fato impactante, é uma mensagem que traz brilho aos nossos olhos, incendeia os nossos corações. A mensagem de Daniel é tão inspiradora que, além de inspirar alguns livros, mensagens e canções, nos últimos anos até algumas redes de televisão tentaram esboçar a história de Daniel de alguma maneira, uma história de fato que mexe com os nossos corações. O livro do profeta Daniel está regido dentro do contexto histórico do cativeiro babilônico, a aplicação do juízo de Deus sobre a sua nação, a aplicação da ira e do juízo de Deus sobre a nação da qual ele havia escolhido para ser o seu povo. Os 6 primeiros capítulos do profeta Daniel fazem menção à vida na corte da Babilônia, nos palácios da Babilônia. Estes 6 primeiros capítulos apresentam como Daniel, Misael, Ananias e Azarias vivenciaram alguns dias dentro da corte da Babilônia, como eles se adaptaram àquele lugar, como eles cresceram naquele lugar, e as dificuldades pelas quais algumas adaptações não convinham,
e eles tiveram as suas batalhas a serem enfrentadas, mas ambas foram vencidas com o auxílio de Deus. Os 6 últimos capítulos do profeta Daniel, que totalizam 12 capítulos, fazem menção de algumas visões que são de cunho escatológico. Por isso o livro do profeta Daniel, em seus 6 capítulos restantes, é considerado também, juntamente com o livro do profeta Ezequiel, parte do Apocalipse do Antigo Testamento. O profeta Daniel e o profeta Ezequiel são contemporâneos em seu ministério profético. Daniel era profeta na corte, no palácio, e debaixo do nariz do grande monarca que era Nabucodonosor. Ezequiel era a voz de Deus no meio das vilas, das vielas da Babilônia. Daniel, sem dúvida, meus irmãos, é um exemplo para nós. Dentre os primeiros deportados de Jerusalém para a Babilônia estava Daniel. Quando, pela estratégia de guerra, Nabucodonosor primeiro transporta para a sua cidade, e depois que ele transporta para a sua cidade, dentro de uma primeira leva, uma primeira deportação, ele faz uma seleção e passa uma peneira para que pudessem se assentar em sua mesa todos os nobres e aqueles que tivessem sangue e linhagem real. Daniel e os seus amigos estavam incluídos debaixo desta prédica de Nabucodonosor. Daniel e os seus amigos estavam incluídos debaixo dos requisitos pelo qual Nabucodonosor outorga o seu mordomo para que pudesse fazer esta escolha, Aspenaz é quem fica para cuidar de Daniel e os seus amigos. E olhando para a biografia de Daniel, nós percebemos que Daniel é um exemplo para nós. Daniel é um exemplo para nós dentro de um aspecto moral, e Daniel é um exemplo para nós dentro de um aspecto espiritual. Tanto na sua vida secular, política, Daniel era um exemplo, e tanto na sua vida espiritual diante de Deus, Daniel permanece sendo um exemplo, sendo a sua caminhada com Deus, sua vida de oração, sua dedicação sincera e transparente diante de Deus, era refletida em suas ações. Pelo que desde o princípio, quando Daniel pisou na Babilônia, o versículo de número 6 ou 7 do capítulo de número 1 aponta para nós que havia uma graça, havia um espírito de excelência sobre a vida de Daniel. Quando Daniel pisa na Babilônia, a primeira coisa que nós observamos é Daniel como um exemplo espiritual para nós, pois Nabucodonosor outorgou aos seus servos que servissem estes príncipes que tinham linhagem real e os nobres, para que eles comessem da sua mesa, para que eles bebessem da sua mesa. Porém, os viés históricos e os comentaristas apontam para nós que os alimentos da mesa de Nabucodonosor eram consagrados a outros deuses e a falsos deuses. Quando Daniel observa que para estar debaixo dos conformes daquele monarca, seria preciso quebrar um dos seus princípios que estavam banhando o seu coração de Jerusalém, Daniel acha por bem e prefere seguir as suas antigas leis, normas e conduta pela qual ele era criado em Jerusalém. Por isso a Bíblia diz para nós no versículo de número 5 do primeiro capítulo: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ora, irmãos, eu acho interessante o capítulo de número 1 do livro do profeta Daniel, pois se você pegar em todo os 4 primeiros versículos, a Bíblia vai apontar para nós que a linguagem do texto está no plural, apontando Daniel e os seus amigos, apontando Daniel e os que estavam com ele. O versículo de número 8 é quem aponta:
E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Os 7 versículos anteriores estão colocando a frase bíblica no plural, apontando Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quando vai mudar o nome desses rapazes, apresenta no plural. Quando vão dizer que eles estão na casa e no palácio de Nabucodonosor, apresenta no plural. Porém, quando a Bíblia vai apontar uma decisão de santidade, a Bíblia não coloca no plural. A Bíblia muda a sua linguagem e coloca o versículo de número 8 no singular e diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. O que é que a Bíblia está querendo dizer para nós? Santidade nunca é uma decisão colocada e aplicada no coletivo, porque talvez nem sempre as pessoas que te rodeiam estarão dispostas a aplicar o mesmo grau de santidade do que o seu. Por isso, todas as vezes que as pessoas tentam encaixar a sua vida espiritual embasadas num coletivo, grande parte desses momentos estas pessoas fracassam, porque nem sempre nós estamos ladeados de pessoas santas, nem sempre nós estamos ladeados de pessoas que oram, nem sempre nós estamos ladeados de pessoas que têm Deus na vida, nem sempre estamos ladeados de pessoas que têm a mesma fé do que a nossa. E se nós formos levarmos o princípio da nossa santidade embasado nas pessoas que nos rodeiam, grande parte do nosso tempo iremos fracassar. É por isso que a Bíblia apresenta no singular: e Daniel assentou no seu coração. Porque ser santo é uma decisão pessoal, manter uma vida de oração é uma decisão pessoal, se entregar 100% a Deus é uma decisão pessoal, se consagrar a Deus é uma decisão pessoal. Se nós não assentarmos no nosso coração, dentre uma opinião individual nossa, grande parte do tempo nós iremos fracassar. Mas eu quero acreditar aqui nesta noite que o Espírito de Deus irá mover o nosso coração sobre uma decisão pessoal, para que possamos estar em santidade, para que possamos manter uma vida de oração, para que possamos manter uma vida consagrada a Deus. Daniel é um exemplo para nós dentro desse aspecto espiritual, porque nem o tempo foi capaz de apagar a chama que ardia no coração de Daniel, nem os anos dentro e imergido na cultura babilônica foi capaz de arrancar a santidade e o fervor e os dons que estavam sobre a vida de Daniel. Como assim, pregador? Daniel capítulo de número 2 aponta para nós. Daniel capítulo de número 4, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer para nós que o rei teve um sonho. E o rei, no capítulo de número 2, o rei tem um sonho. E no sonho que Nabucodonosor ele tem, ele acorda de manhã e diz o seguinte: eu sonhei essa noite. Mas eu quero aqui todos os magos, todos os astrólogos, todos os videntes do nosso reino, porque eu não lembro do meu sonho. Eu quero que me contem o sonho e quero a interpretação deste sonho. Todos os astrólogos, todos os videntes, todos os sacerdotes dos falsos deuses da Babilônia fracassaram. Todos esses homens não foram capazes de interpretar e nem de contar o que o rei havia sonhado. Porém, Daniel foi convocado para esta missão. Daniel foi chamado para esta missão. E Daniel contou para o rei o seu sonho e deu a sua interpretação. Agora, quando eu digo para você que nem o tempo foi capaz de arrancar esta chama, do capítulo 2 para o capítulo de número 5, algumas décadas já se passaram, os reinos já se partiram. Nabucodonosor
Nabucodonosor já se foi. No capítulo de número 5, quem está sentado no trono é o seu neto Belsazar. E um belo dia, quando o vinho subiu a cabeça de Belsazar, ele decidiu fazer da sua festa, que já era profana, ele decidiu profanar os utensílios da casa de Deus. Olha, irmãos, uma coisa é Deus deixar com que o porco role na lama, outra coisa é Deus permitir que as suas coisas sagradas estejam juntamente com o porco na lama. Quando Belsazar decidiu fazer das coisas de Deus uma profanação, aleluia, a mão do Todo-Poderoso decidiu estragar a festa e escreveu na parede com letras de fogo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei bateu os joelhos, o rei ficou maluco, suava frio e se perguntava que tipo de linguagem seria aquela. Convoca-se os astrólogos, convoca-se os videntes, convoca os profetas, e ninguém foi capaz de interpretar aquilo que estava escrito na parede, até que alguém da antiga geração, até que alguém que serviu no palácio nos tempos de Nabucodonosor, disse assim: tem um no meio do palácio, ele é deportado lá de Jerusalém, e o nome dele é Daniel, e vocês chamam ele de Belsazar. Quando Daniel se apresenta, o rei faz para ele uma pergunta interessante: és tu o mesmo Daniel? Eu sei que, segundo as linhas de interpretação bíblica, o que o rei está fazendo é fazer uma referência se é o mesmo camarada de tempos atrás. Mas mesmo assim, além dele estar fazendo uma referência para perguntar se esse moço é aquele da mesma identidade apresentada, a pergunta de Belsazar também se encaixa dentro de um segundo aspecto. E qual é esse? Você ainda tem a mesma chama, o mesmo dom de lá de trás ainda está sobre você. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? O negócio está começando a ficar bom aqui. O tempo é capaz, o tempo tem a capacidade de fazer de nós crentes melhores ou crentes piores. O tempo tem a capacidade de aumentar a chama ou de diminuir a chama. O tempo tem a capacidade de aperfeiçoar os dons ou de extinguir os dons. Mas o que eu me alegro em Daniel é que ele envelheceu, suas cães estão brancas, sua pele está murcha, mas a mesma chama que havia no seu coração no capítulo de número 1 ainda queima no capítulo de número 5. Os mesmos dons que estavam sobre ele no capítulo de número 2 ainda estão sobre ele no capítulo de número 5. Pregador, que é isso? O que Deus está querendo saber de você nessa noite é: o tempo eu sei que passou, o relógio eu sei que correu, mas e o seu coração? Permanece o mesmo ou você mudou? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu estou pregando para crente aqui nessa noite que você sabe que você já foi um crente melhor. Eu estou pregando para crente aqui nessa noite. Você sabe que os seus olhos já chorou mais. Você sabe que os seus joelhos já marcaram mais. Você sabe que os dons já foram mais ativos na sua vida. E Deus está me dizendo o que aconteceu no meio desse caminho. Porque eu não mudei, os dons não mudaram, o fogo não mudou. Quem mudou foi o seu coração. Mas o Todo-Poderoso está fazendo uma pergunta para nós: és tu o mesmo Daniel? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Daniel interpreta o som, interpreta as letras garrafais na parede e diz para ele que o
seu reino estava pesado, estava partido, ele foi achado em falta. Daniel capítulo de número 6, já é uma nova geração. Daniel capítulo de número 6, já é uma nova gestão, dizendo melhor, a gestão agora de Dário. A Babilônia caiu, quem está governando a Babilônia agora é Dário, na pessoa do Império Medo-Persa. Dário agora tem a ideia, Dário agora tem o intento, e ele começa a constituir algumas pessoas para o auxiliar na gestão das riquezas e dos afazeres do reino. Por isso ele nomeia 120 príncipes, ele nomeia 120 presidentes, e desses 120 presidentes ele escolhe 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Agora eu lhe digo uma coisa aqui nesta noite, o porquê que Daniel é um exemplo para nós dentro de um aspecto moral. Porque segundo os intérpretes e os comentaristas bíblicos, quando Daniel começou a se destacar, quando o rei Dário pensou constituí-lo sobre todos os outros príncipes, os comentaristas bíblicos concordam que estes príncipes estavam defraudando e desviando certo tipo de verbas, estavam roubando o rei debaixo do seu nariz. Quando eles perceberam que era Daniel que iria tomar conta deles, quando eles perceberam que Daniel iria estar à frente, perceba que eles sondaram a vida de Daniel, e já a gente vai aplicar isso, mas só para nós percebermos que Daniel é um exemplo dentro de um aspecto moral, é que quando eles sondaram a vida de Daniel, eles chegaram à conclusão e disseram: ele não tem vício algum, nós não achamos nada contra ele dentro dos aspectos do reino. O que é isso, pregador? Dentro de uma característica moral, Daniel permaneceu o mesmo. Daniel não se corrompeu com as questões políticas, Daniel não se corrompeu com o pecado, Daniel não se envolveu em esquemas, Daniel não se envolveu com coisas erradas, mas dentro de um aspecto moral, Daniel permaneceu o mesmo diante da sua sociedade. A Bíblia vai dizer no versículo de número 3, que quando o rei constituiu esses 120 príncipes, e desses 120 príncipes, desses 120 presidentes, e sobre esses 120 presidentes, 3 príncipes, Daniel estava sobre os príncipes. Aí a Bíblia vai dizer na parte B do versículo de número 3: ora, havia sobre Daniel um espírito excelente. Diga comigo: havia. Não participa, diga: havia sobre Daniel um espírito excelente. Perceba que Daniel não vai conversar com o rei e diz assim, se tratando de experiência, se tratando de qualidade e se tratando de tempo, sou eu quem me encaixo para essa vaga. Negativo. Daniel não se oferece, porque você quer saber de uma verdade, irmão? Quem ora não se oferece, é o Espírito quem apresenta. Quando você vê alguém se oferecendo demais, quando você vê alguém pulando na frente dizendo que é ele o melhor para estar naquele negócio, pode ter certeza que essa pessoa pode fracassar. Porque ela pode ser boa? Pode. Ela pode ter qualidade? Pode. Ela pode ser uma pessoa que irá desenvolver bem o trabalho? Pode. Porém, quem dá perfeição à obra, porém quem dá perfeição às ações, é só o Espírito de Deus. É por isso que eu lhe digo uma coisa aqui nesta noite: quem ora não se oferece, é o Espírito quem apresenta. Quem ora não liga e diz assim, me leva para pregar aí,
Daniel. Duas coisas, eu já disse aqui. A primeira, pela qual era o motivo de sua oposição. A primeira era dentro desse aspecto político. Eles perceberam que Daniel, pela sua fidelidade, seria incapaz de deixar com que os esquemas de roubo do rei continuassem passando dentro da corte. Segundo aspecto, eles estavam com sentimento de xenofobia. Por quê? Porque Daniel, apesar de estar na Babilônia desde a sua mocidade, nunca deixou de ser um deportado de Jerusalém. E esses moços do império e da Babilônia não aceitariam nunca e nem de longe serem ordenados por um camarada que era escravo em terra estranha, mas que alcançou o favor de todos os reis que passou pelaquela cadeira. Porque é assim que Deus faz. Quando o Espírito de Deus está sobre a vida de alguém, ele pode até ser escravo em terra estranha, mas Deus vai o fazer ser favorecido, porque é Deus quem está à frente da obra. Eles não aceitavam isso, por isso eles começaram a se opor a Daniel. Quem é bom de matemática aqui me ajude agora. Nós estamos falando de 120 pessoas. Dessas 120 pessoas tem quantos príncipes? Tem quantos príncipes? 120 menos 3 dá quanto? Quem é bom de conta? Quanto? 117 presidentes. 117 presidentes. Você exclui Daniel e soma mais 2, dá 119. Pensam que há 119 homens analisando um homem só. Aleluia. Você tem coragem de entender o que eu estou lhe pregando aqui nessa noite? Pensam que há 119 pessoas sondando cada passo seu, avaliando cada pegada sua, cada ação sua está sendo avaliada, está sendo observada, está sendo anotada. Você está me acompanhando aqui? Diga glória a Deus. Eu imagino esses homens dizendo assim: vamos observar Daniel por alguns meses, e depois a gente convoca uma reunião e vamos colocar em pauta as faltas de Daniel, vamos colocar em pauta os erros de Daniel. Tudo bem? Feito? Está feito. E eles sondam Daniel, e eles observam Daniel durante alguns meses. Na data marcada da reunião, eles montam e eles chegam numa sala. Eu estou conjecturando, me deixa imaginar. Eles chegam numa sala, abrem a pauta e dizem assim: hoje a pauta vai ser a vida de Daniel. Que comecem as acusações. Aí o comandante-chefe, o reitor da pauta, diz assim: Daniel está envolvido em algum esquema de rachadinha no reino. Aí levanta alguém lá e diz assim: não, eu observei e cheguei em cada papel desses atos. Daniel não está envolvido em nenhum esquema de rachadinha. Então corta. Aí olharam mais e disseram: Daniel visita alguns prostíbulos e bares da Babilônia. Aí disseram lá no meio da reunião: não, Daniel também não vai nos prostíbulos e nem nos bares da Babilônia. Então corta. Chega mais um terceiro e diz assim: Daniel está envolvido com alguma conspiração contra o rei. Tem alguma coisa que Daniel faça que está indo contra o reino. Aí alguém levanta no meio da reunião e diz: não, Daniel não faz isso. Daniel não bebe. Daniel não vai ao prostíbulo. Daniel não está envolvido em esquema de rachadinha. Daniel também não conspira contra o rei. Em cada passo, em cada ato, em cada ação, em cada feito, Daniel é fiel a Deus e é fiel ao rei. Aí imagina Gabriel, alguém levantando no meio da reunião e dizendo assim: eu percebi uma coisa que Daniel faz com constância. E o que estava regendo a reunião dá a palavra para eles: me diga. E ele diz assim: todos os dias, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde,
ocasião contra Daniel, senão na lei do seu Deus. Irmão, você tem noção do que é 119 pessoas avaliar você e no final elas dizerem assim: é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Eu imagino eles agora, eles editam um decreto. Diga comigo, decreto. Diga mais forte, diga decreto. Esse decreto eles vão mexer com o coração do rei, eles vão mexer com a emoção do rei, porque eles vão dizer assim: rei, baixa um decreto, que seja caso que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem não atire, seja lançado na cova dos leões. Qual é o monarca dentro das linhas veterotestamentárias que não quer o seu súdito aos seus pés, reconhecendo a sua autoridade dentro deste contexto secular e não do de Israel? Qual era o rei que não ia querer isso? De repente ele assina o decreto e sela com o seu anel, e aquilo se tornou uma lei dos medos e persas. Ninguém poderia revogar, ninguém, vírgula, porque eu creio que se Deus quisesse, Deus revogaria o decreto, mas naquele dia Deus não quis. Por quê? Ele tinha um plano melhor. Os decretos estão colados pelo palácio e pela cidade. Daniel ficou sabendo depois, porque provavelmente ele não foi convidado para a reunião, para a autenticação desse decreto. Imagine Daniel um belo dia nas suas atividades seculares, está passando pelo palácio quando ele encontra o decreto. Ele observa o anel de selar do rei e ele percebe que não poderia orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão ao rei. Daniel pega o decreto, lê o decreto, e eu imagino Daniel seguindo. E Daniel está indo para onde? No seu quarto. Daniel pega o decreto, e eu imagino Daniel subindo as escadas do palácio para poder chegar no seu quarto. Você me ajuda, viu? Você me ajuda. Daniel subindo as escadas, cara, amigo Gabriel, para chegar no seu quarto e orar a Deus. Mas enquanto ele está com o decreto na mão, que ele vai subindo as escadas do seu quarto, no seu coração, Daniel vai subindo e dizendo mais ou menos assim: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai entrar. Você pode encher o pulmão e dizer isso mais uma vez com toda a força. Diga: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. É brincando, ela chama. Se eu orar, Deus desce hoje aqui. Ele entra na costa e põe irmão, a atitude que Daniel tem é a atitude de quem mantém uma vida de oração. Por que, pregador? Porque a oração e a prática de uma vida de oração não te desespera, te acalma. Pode chegar ameaças, pode assinar decreto, pode o inferno se levantar, mas quem ora está com os pés cavados na rocha, com os olhos das alturas. Deus é o meu socorro, o meu refúgio e fortaleza.
intervém na situação. O Pedro estava tão seguro, ele seria executado no próximo dia provavelmente, mas ele estava tão descansado que ao invés do Pedro estar lá chorando dizendo: oh meu Deus, eu estou te servindo, por que eu vou morrer amanhã? Por que o Senhor não me livra? Não, ele estava tirando um cochilo tão pesado que o anjo teve que balançar para ele dizer para ele: vamos embora, rapaz, porque teu socorro chegou, teu livramento chegou, a porta de escape chegou. Eu estou pregando aqui nessa noite e eu quero acreditar que aqui tem gente que ora, aqui tem gente de joelho e testa marcada. Quem ora não se atemoriza, quem ora não se apavora, quem ora permanece. Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Talvez você diga: pregador, se Daniel era tão fiel assim, se Daniel orava tanto assim, porque aqui Deus não livrou Daniel da cova. Eu lhe digo aqui nessa noite, meu caro amigo Gabriel Pereira, Deus não livrou Daniel da cova, porque no quarto, como Daniel costumava orar, o decreto impedia. Ao invés de Deus permitir que a cova fosse o cenário da morte de Daniel, Deus fez da cova um resort, um spa, para que Daniel passasse a madrugada inteira em oração. Era Deus dizendo: meu filho, no quarto o decreto impede, mas na cova preparada pelo inimigo, eu faço dela um ponto de encontro com você. Segure na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: o decreto do adversário ao te jogar na cova era para te matar, mas Deus não fez da cova um cenário de morte, mas sim o ápice da intimidade. Tem decreto do adversário caindo por terra hoje. A ordem do adversário era morte na cova, a ordem do adversário era sangue na cova, a ordem do adversário era derrota na cova. Deus está dizendo: não vai haver morte, não vai haver sangue, não vai haver choro. Se o decreto do diabo é morte, o decreto de Deus é vida. Tem vida na cova. Opositores não te param, o leão não te mata, decreto não te vai te estagnar. Deus está dizendo: não vai parar você, não vai parar você, não vai deter você. Desce para a cova tranquilo. Eu posso não te livrar da cova, mas é dentro dela que eu vou mostrar quem eu sou, é dentro dela que eu vou revelar minha glória. Desce tranquilo, Daniel. O rei não queria que Daniel fosse para a cova, mas foi obrigado a jogar ele lá dentro. Ele passou a noite inteira orando, com medo de Daniel ser devorado. Quando o dia amanheceu, antes que o sol ganhasse força, o rei já estava na porta da cova com um grito de dúvida. Você está me ouvindo, senhor? Não? Com um grito de dúvida, dizendo assim: Daniel, seja caso que o Deus a qual você continuamente serve, será que Ele pode livrar você? Você percebe o tom de dúvida? Mas lá dentro da cova não tem um garotão. Lá dentro da cova tem um senhor de cabeça grisalho já. Então até que ele cria força para poder gritar, demorou um tempinho. Quando ele encheu o peito, ele gritou lá de dentro: ó rei Dário, fica tranquilo, porque o meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões. Você consegue imaginar essa cena comigo, meu irmão? Daniel entrando na cova, a porta sendo fechada, e quando Daniel vai caminhando para o fundo da cova, leões famintos vendo em direção a ele. Mas antes que os leões o tocassem, o Todo-Poderoso pulando na frente dizendo: não, fica tranquilo, Daniel. E enquanto Daniel está seguro do lado, o leão está sendo tapado a boca pelo braço forte do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, meu irmão: a mão de Deus está trancando a boca do leão aqui nessa noite. Eu não sei quem tem coragem de levantar a mão para receber essa palavra, mas o anjo está dando um cogó no leão hoje, está dizendo: tira o dente de Daniel, tira os olhos de Daniel, tira você a mão de Daniel. Leão não vai te devorar, leão não vai te tocar. O anjo do Senhor está entrando com o livramento. Meu Deus, o que é isso? Tem livramento para a casa de alguém aqui essa noite. Tem livramento para a família de alguém aqui essa noite. Tem livramento na casa de alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu desci com livramento. Eu desci para livrar você. Não vai ter morte. Vai começar a renovar a força de muita gente aqui agora. Romaná de canda, remanov de canda. Galera, como número de Rafa, te convido a levantar as suas duas mãos aos céus e receba desta glória que está sendo introduzida nesta igreja agora. O livramento de Deus está vindo acompanhado com uma porção extra de vida hoje. Com as suas mãos levantadas da ponta deste altar, a porta desta igreja, receba! Recebe mais! Deus está dizendo: eu permiti a cova, porque eu queria ter um particular com você. Eu queria revelar minha glória. Eu queria revelar meu poder. Recebe mais! Recebe fogo, recebe graça, recebe renovo. Eu permiti a cova, porque eu queria me revelar. Você tem coragem de ficando de pé? Você tem coragem de ficando de pé? Você tem coragem de ficando de pé? Eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo aqui. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo aqui. Levante as mãos. Aqueles que já são batizados em línguas estranhas, recebam novas línguas na sua boca agora. E aqueles que ainda não receberam esta promessa, recebam o batismo agora. Em nome de Jesus. Prema
está estagnado, ou vai sair para guerrear, ou vai sair para pelejar. Vai ligando, vai ligando. Eu não sei o que vai ser dessa igreja daqui pro terminal desse culto, mas eu sei que a glória de Deus está nessa casa. Comece a tocar na vida desta igreja agora, Jesus. Quebra as correntes. Que os leões já estão próximos a te dar um bote. E nessa noite você precisa fazer um concerto com Deus urgente. Fômula de Ganderrama no Cataré. Pois senão o ataque do adversário será certeiro. Promanaia Xandai. Eu quero você aqui na ponta do altar e te quero depressa. Você precisa fazer
fazer um concerto com Deus urgente, porque senão o diabo vai ter êxito em seu ataque. Eu estou te esperando aqui na ponta do altar para Deus cortar o laço. Eu estou te esperando na ponta do altar para que o laço seja cortado. Pois senão Satanás terá êxito em seu ataque, e Deus não se responsabiliza com o resultado. Esse moço está aqui e nós vamos orar pela vida dele, mas ainda não é a pessoa que Deus fala comigo. Eu estou te esperando na ponta do altar, e é com urgência. Sair de lá para vir aqui a pouco. Era só você que eu estava guardando. Te digo uma coisa: não é pelo seu jeito, não é pelo seu brinco, não é pela sua corrente, mas é pelo que Deus fala comigo. Há um livramento de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite. Há um laço do adversário armado contra a sua vida. E de maio, o adversário havia decretado que não passaria. Como é que é? A data do aniversário. Meu Deus! Faz aniversário em maio. Eu puxei a ficha de alguém aqui, pastor Diogo. Pois Deus falou comigo aqui agora. O adversário disse que de maio você não passaria. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para cortar esse laço. Feche os seus olhos. Deus, corta o laço, Jesus.
Corta o laço, Jesus. Aonde o adversário havia decretado morte, nós ministramos a vida agora, Senhor. O laço de morte que havia contra a vida deles, Senhor, seja dissipado agora pelo poder do nome de Jesus. Dê a ele uma nova oportunidade de vida, Senhor. Pois o Senhor é Deus de livramento. Que o laço seja cortado e que a vida em abundância se aplique sobre a vida deste jovem. Eu quero orar por todos que estão aqui à frente, mas eu quero perguntar: os que estão aqui à frente, tem alguém que queira aceitar a Jesus ou reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Você quer aceitar Jesus hoje? Tem mais alguém? Vocês que estão aqui? Se quiser aceitar Jesus, tem alguém aí na nave da igreja, alguém que quer aceitar Jesus? Alguém que quer fazer um concerto com o Senhor? Deixa eu orar pela sua vida hoje. Tem alguém nessa situação? Se tem, não tem, que os céus lhe preparem outra oportunidade. Nós vamos orar por essas vidas. Se fosse não, nós vamos orar pela vida deles. Glória a Deus. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, eu oro por essas vidas que estão aqui à frente. Elas que sentiram, Senhor, precisam fazer um concerto com o Senhor. Conserta essas vidas, alinha os corações, dê vida aos mortos, dê força ao fraco, dê fé ao descrente. Senhor, nós oramos pela vida do Denis agora. Senhor, ele te confessa como o único e suficiente Salvador da sua alma. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, dê a ele uma nova história depois dessa noite. Fogo do Espírito Santo, queima do alto da cabeça a planta dos pés dele agora. Consuma tudo aquilo que não é teu, toda raiz do vício, do pecado, toda palavra contrária, toda palavra, Senhor, de maldição lançada contra a vida dele, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, dê vitória para ele. Senhor, dê livramento para ele. Dê uma nova história a ele hoje, para a honra e para a glória do teu santo nome. Aonde está a igreja que levanta as mãos para cima da glória de Deus? Glória a Deus. Deus ainda, queridos, é o mesmo Deus. Talvez para você é impossível Deus salvar, Deus libertar, porque talvez você está querendo colocar limites em Deus. Deus não tem homem na terra, não tem um diabo no inferno que possa colocar limites a Deus. Quem olha para mim não sabe quem eu era, mas foi lá do mundo, do lamaçal de pecados, aonde muitos diziam e apontavam dizendo: vai morrer, vai para a cadeia. Já era, se fosse olhar para a ótica humana, para mim está a 7 palmos da terra. Mas o Nazareno olhou para mim e disse: nele ninguém toca. Por enquanto os meus amigos diziam que eu ia morrer no tráfico de drogas, por enquanto que as vizinhas da minha mãe diziam: vai morrer, não vai viver, não vai sobreviver, eles não sabiam que Jesus já tinha escrito uma história para mim. Eu nem sei que eu estou contando isso, mas eu estou dizendo para alguém aqui essa noite: se Deus disse que vai salvar seu marido, não fique despreocupada. Se Deus disse que vai salvar o seu filho, fique despreocupada, porque se Deus disse, vai acontecer. Não há macularia, não há maldição hereditária que vai fazer isso não acontecer, porque maior é Deus, é o que diz
credes, verso de número 15, a Bíblia vai dizer em Isaías 43, verso 15: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ou você, já vamos finalizar já, queridos. Não esqueça de passar na cantina, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Fica sobre os seus pés. para ele. Vamos finalizar adorando a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor nos fez essa noite. Vai! E a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. É isso! É nova cidade em chamas. O inferno vai bater a cabeça, vai parar o diabo, mas Deus, Ele não vai te perder. Para o inferno! Feche teus olhos. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, e a ele a glória, a ele a Glórias a Deus. Ainda de pé, queridos. Ao sair da porta, à sua esquerda, a cantina, passa lá um delicioso pastel feito na hora, R$5 com um copo de refrigerante.